Eu creio que a minha pergunta, embora seja na parte filosófica, vai de encontro aí ao que o Marcelino falou e ao que você explicou. Enfim, é só um complemento. Grande parte da filosofia ocidental investigou a sombra e, a partir dela, construiu seus pensamentos. Poucos parecem ter se dedicado a investigar a plenitude. Talvez porque o sofrimento grite e a paz sussurre. Talvez porque a ferida exige explicações enquanto a harmonia simplesmente acontece. Frequentemente vemos filósofos, escritores e pensadores, muitos deles citados por você ao longo da sua jornada, edificando suas obras a partir da melancolia, da solidão, do inconformismo, da dor ou do sofrimento. E isso me leva a perguntar para você: a luz também possui profundidade própria? Não me refiro à negação da dor, mas à investigação daquilo que existe para além dela. A serenidade, a gratidão, o amor, a contemplação, a beleza e a plenitude conquistada podem gerar uma filosofia tão profunda quanto aquela que nasce do sofrimento e da dor? Em outras palavras, a luz humana também pode pensar, produzir conhecimento e construir filosofias úteis à evolução da consciência? Ou a dor continuará a ser a principal matéria-prima das grandes reflexões humanas? Outra pergunta. Oi? Outra pergunta formidavelmente elaborada. E ela passeia de novo por dois opolos: luz e escuridão, plenitude e abismo, alegria, desencanto. E essa é a genialidade das leis herméticas, porque são leis que estão por trás de absolutamente tudo o que cabe na mente de um ser humano, na consciência de um ser humano, e a gente não consegue entender, mas também não é fácil. Então, assim, hoje, depois que o caos emergiu no seio da plenitude de um paraíso que a princípio deveria ser perfeito, mas se o caos surgiu nessa perfeição é porque isso que se chama de perfeição tem algum conceito aí mal elaborado. Mas qual o problema? O problema é que nós não temos ainda mecanismos para poder traçar linhas divisórias seguras entre conceitos distintos, que a gente vai entendê-los devido à nossa dualidade como opostos, paraíso e inferno, luz e escuridão. A gente termina indo para aí e pensando que existe uma divisão aqui no meio que separa direitinho uma coisa de outra, quando tudo é um espectro só. Nós, humanos, parece que somos a única coisa criada no seio do que é incriado, que consegue, mesmo sem entender algo incriado, medir os efeitos de um problema que deve existir nisso, incriado, que terminou levando a que o que é incriado resolvesse criar alguma coisa nova. Se algo já existe há de eterno, como sendo perfeito, e algum dia esse algo perfeito resolve, preste bem atenção, tá? Algo que é perfeito tem que ser contínuo, tem que continuamente viver sob a égide dos protocolos perfeitos, dos algoritmos perfeitos que gerem
a vida no âmbito daquilo que a gente chama paraíso ou perfeição. Tem que ser uma continuidade. 100% previsível, porque a perfeição não tem fio solto. Já é perfeito. Todos os sistemas são fechados para que tudo funcione perfeitamente. Se isso for real, o paraíso original jamais deveria ter inventado de se desdobrar. Deveria ter permanecido o tempo inteiro, como sempre foi. Mas qual é o problema? Nós existimos, nós estamos aqui nessa sala, na cidade de Resende. Tem gente sofrendo na terra, tem crianças sendo estupradas. Isso é real, pelo menos para a gente. Isso não surgiu por si mesmo, porque, segundo os espíritos, antes disso aqui surgir, aquilo lá já existia, porque aquilo é eterno. Então, isso aqui veio de lá. Mas como isso aqui veio de lá, se lá era uma perfeição? Então, assim, para a gente tentar começar a entender algo que dificilmente a gente conseguirá entender, é porque a continuidade resolveu criar uma descontinuidade em si mesmo. Porque é que algo contínuo, obrigado meu brother, algo perfeito, resolveu um belo dia, um belo instante aí da eternidade, gerar uma descontinuidade naquilo que é perfeito. Ninguém sabe responder a isso com precisão. Esse problema é tão sério. Nesse livro, O Funeral da Evidência, pela primeira vez surge aqui na Terra uma história do que teria acontecido no paraíso. E virão outros livros. Mas tentando exatamente dizer que as pessoas que viviam, pessoas não, os seres que viviam essa continuidade paradisíaca, como lá tudo é perfeito, essas figuras todas seriam, para a nossa lógica humana, ingênuas, puras, perfeitas. Porque tudo é perfeito, então não precisa existir nada de sujeira, de malícia, de prudência que nós aqui temos. Nesse ambiente perfeito, não há democracia, todo mundo é obrigado a ser perfeito. Então, os algoritmos aqui, de novo, não têm incerteza, tudo é certeza. Como é que diabos isso foi modificado? E por quê? Então, contar essa história é algo que a revelação cósmica não ia falar disso, mas agora vai ter que fazer. Só que a gente não tem como contar essa história com precisão, porque nós não temos nível de compreensão e nem a turma do paraíso tem, porque nem eles sabem o que aconteceu até hoje, 13,8 bilhões de anos depois que o caos surgiu. Esses bilhões de anos é a maneira como a gente conta, mas o pessoal do paraíso a coisa aconteceu agora. E eles não sabem por quê, porque eles são ingênuos. Prabhajana estava aqui, resolveu fazer uma coisa, sumiu. Aí, o problema é que hoje no paraíso a turma começou a sentir a infecção do problema do que houve com Prabhajana. Só recentemente, quando esse incômodo se apresentou, é que foi possível um grupo de seres paradisíacos que mergulharam na merda que aconteceu, retornar lá e dizer, é esse aqui o problema que nós medimos lá. Mas a gente não tem como dizer qual foi o problema que já existia aqui para ter. Mas, assim, eles pediram que nós arriscássemos e dessemos algum tipo de diagnóstico. E sobrou para esse pequeno grupo
dizer, ó, o problema é um pouco complicado. É porque a perfeição não precisa ser digna. A perfeição, ela é pressupostamente perfeita. Mas essa coisa chamada dignidade, que os mamíferos descobriram lá dentro do caos, o que é a dignidade? É você mover a sua mente, não ancorado em algoritmos perfeitos, porque aqui não tem nada de perfeito, é tudo podre, é tudo caos. E mesmo sendo tudo podre, você criar beleza em pleno caos, isso é de uma dignidade, é de uma força que no paraíso ninguém consegue produzir essa força, porque desnecessário é essa força no paraíso. Então os seres não lidam com incertezas. Só o caos produzir incerteza, indo para o lado claro dos conceitos. Quem é criado perfeito não tem mérito nenhum. Agora, quem é gerado na merda do caos, cria a si mesmo edificado num corpo podre. E ainda assim, tendo um corpo podre, vivendo num oceano de merda, você consegue criar beleza em você? Isso dá uma força meritória que faz com que essa coisa chamada dignidade possa, tipo uma flor de lótus, eclodir no âmbito da consciência de alguém que vive no caos, e mesmo no ambiente sujo ele se limpa e se emancipa, aí esse ser passa a ter uma força consciencial que ninguém no paraíso tem. Qual o detalhe? Esse ser do caos que chega nesse ponto, ele não tem o pressuposto de ser perfeito, porque ele já sabe que ele é imperfeito, porque ele nasceu da lama, da merda, da bosta. Paradoxalmente, a turma lá que já foi criada, não foi nem criada, eles dizem que são incriados, aí complica tudo pra gente. E são perfeitos. Então, assim, como concatenar na lógica humana este problema para poder responder, não, a luz é luz, a escuridão é escuridão, a perfeição é perfeição, a imperfeição é imperfeição, mas de novo a gente está indo para a pergunta do Marcelino, são polos distintos de uma mesma vibração ou de uma mesma frequência, em que aqui não se varia grau, varia o tipo, mas o grau é o mesmo. Ou podemos inverter, dependendo do conceito que a gente der a tipo e a grau. Então, Regina, nesse livro Funeral da Evidência, eu cito, inclusive, uma música do grupo da banda Gênesis, chamada The Carpet Crawlers. O título da música não é muito bonito, porque são os rastejadores, os babacas, aqueles que... Né? Mas The Carpet Crawlers heed their colors, ou seja, aqueles que rastejam seguem aqueles que os comandam. Nessa música, Gênesis, tem um refrão chamado We've got to get in to get out. Ou seja, você tem que entrar para poder depois sair. Lá no Paraíso, eu deixei essa música tocando, eu estou brincando, tá? Para a turma do Paraíso, o Gênesis, We've got to get in to get out. Peter Gabriel e Phil Collins e Steve Hackett cantando isso, dizendo, vocês estão aqui no paraíso e criaram a merda. Mas para vocês se dignificarem, vocês têm que fazer o que alguns aqui já fizeram, mergulhar na merda, para poder aprender a ser dignos. Ou seja, respondendo a sua pergunta, sem a escuridão, o tipo de luz que atualmente existe não brilha nos termos que deveria brilhar. É um falso brilho. Porque parece que só o caos
complementou esse falso brilho, aí talvez num paraíso B, esse brilho tem a substância do mérito moral, coisa que não existe no atual tipo de brilho ou de luz no paraíso. Então, usando a sua frase, a luz humana tem brilho que nem a luz paradisíaca comporta. Ou seja, é a pior resposta que podia existir, porque a gente está dizendo, putz, o paraíso teve que criar o caos para perceber que já havia um problema lá. É isso. Sob uma perspectiva mais ampla, se o paraíso é a eternidade, o caos que surgiu mostra algo que já existia lá e nem os habitantes do paraíso jamais perceberam que existia um problema na tal perfeição. Então, mergulhar no caos seria mergulhar no passado do contexto do paraíso, mas se o paraíso é incriado, como é que diabos a gente vai falar de passado? A gente tem que arranjar um termo para isso aí, mas o conceito é esse. O filme Tenet, de Christopher Nolan, é um filme difícil de ser entendido, porque Tenet é um agente que vem do futuro, ou seja, ele faz uma viagem para o passado, para o tempo em que a gente vive, para tentar evitar a Terceira Guerra Mundial. Isso no contexto do filme. Então, Tenet é o nome lá de uma figura e de um grupo que vem do futuro para trabalhar no presente, para tentar evitar a Terceira Guerra Mundial. Esse filme fala da inversão da entropia, da inversão do tempo. O espantoso é que quem do paraíso mergulhou no caos está fazendo essa mesma coisa. Ou seja, você estava já chiquérrimo no paraíso, olhe bem, deu merda, aí você mergulha na merda, se transforma em merda, para ir estudando o que diabos acontece com quem se transforma em merda, porque em algum momento dessa história vai surgir aqui o problema que já existia no paraíso, porque foi esse problema que aconteceu com um habitante do paraíso que criou essa merda. Então, nós que estamos hoje no caos e um dia estivemos no paraíso, nós mergulhamos no passado feito Tenet. Nós somos agentes Tenet. Só quem não é são os espíritos que foram criados simples e ignorantes para começar a existir nos reinos do caos. Mas quem estava no paraíso e o caos surgiu e mergulhou, é porque é Tenet. E assim, revelação cósmica não é para espírito novo. Por isso que esse assunto é uma pessoa em 1 milhão que se interessa por ele. Então, se vocês estão aqui nessa sala, tem paciência de escutar essas merdas todas e não para de pensar nisso, é porque algum dispositivo no espírito de vocês funciona no sentido de mover o eu humano nesse sentido, porque a resposta, quem está procurando, aparentemente somos nós buscando entender que porra é essa que a gente está vivendo no caos. Mas nós somos transitórios. O Espírito é que é eterno. Então, na verdade, ele nos usa para descobrir o problema deles. E, em última instância, esse é o problema do ser que a gente chama de Deus. O incognoscível, o amoroso, o onisciente, o onipresente, o onipotente, que mesmo sendo tudo isso, é um grande babacão. É formidável, mas não serve para... Vocês estão entendendo o tamanho do problema filosófico? Que a pergunta de Regina e a pergunta de Marcelino colocam como sendo algo que... Aí a filosofia, ela é covarde porque ela não encara de frente esse tipo de pergunta, entendeu, Regina? Ela não tem como responder. Porque ela teria que dizer isso que a gente está falando aqui. Que a filosofia humana
A luz humana é uma ferramenta que incomoda o chamado pressuposto da divindade ou de uma luz perfeita, o princípio maravilhoso. Tem problemas lá. Esses problemas nos criaram. Então nós somos o reflexo desse problema. Entender a nós próprios é entender a raiz do problema que existia lá. E isso foi finalmente acabado, terminado de ser feito. A revelação cósmica é um relatório entregue ao paraíso. Só que ninguém lá entende porcaria nenhuma. Começou a entender de 2018 para cá.